Esteja disposto ao erro se tu quer ser o protagonista da tua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, sou estudante de psicologia e eu quero trazer para ti uma reflexão sobre o erro. Eu entendi com o tempo que o erro faz parte da nossa jornada e que, se nós queremos ser o protagonista das nossas histórias, se nós queremos melhorar de vida, nós precisamos estar dispostos ao erro. Nós precisamos estar dispostos ao erro. Por quê? Porque o erro é o nosso professor. Porque com o erro há melhoria. Eu entendi com o tempo e experimentando novas coisas que o erro era necessário para que eu melhorasse o que eu estava fazendo. Eu entendi que o erro é muito importante na nossa jornada para a gente entender o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa focar. Além do erro, nós precisamos estar dispostos e estar abertos a não saber. Por quê? De novo, por quê? Porque na nossa jornada nós não saberemos todas as coisas do mundo, nós não teremos todos os conhecimentos, nós não teremos todas as ideias, nós não saberemos tudo. Só vou colocar o meu microfone aqui. Nós não teremos todas as ideias, nós não saberemos tudo. E nós precisamos estar dispostos a não saber para que a gente possa errar e com isso a gente possa aprender. O erro, ele faz parte do processo. E sem erro não há melhoria. Só que eu vejo que quero saber também se tu se apega demais a um erro e fica se culpando pelo que fez de errado e com isso deixa de buscar a melhoria, ou quando vai buscar a melhoria é muito tarde. Tu já passou por isso? Tu já sentiu isso? Se tu já sentiu isso, eu quero te dizer que eu também. Por muito tempo da minha vida de verdade, eu errava, eu não buscava a melhoria, eu me culpava pelo erro, eu ficava muito preso ao erro porque eu não aceitava o erro, eu não estava disposto a errar. Só que eu entendi que o erro, ele faz parte do processo da mudança. A mudança começa com a compreensão do que a gente precisa mudar e do que a gente errou. Não existe mudança sem erro. Se a gente nunca erra na vida, nós nunca tentaremos mudar ou melhorar. Só que tem um ponto bem importante. Às vezes, nós mascaramos a busca pelo reconhecimento, a busca pela perfeição com a negação do erro. Então, vou transformar isso, eu vou falar isso em outras palavras. Às vezes, nós não admitimos o nosso erro, pois nós ficamos muito focados na busca pelo reconhecimento e na busca por fazer perfeito. Só que quando a gente fica nesse estado, a gente evita qualquer processo de melhoria, a gente não fica disposto ao erro. E eu quero te dizer que tu deve errar mais. Tu deve estar disposto ao erro. Esteja disposto ao erro. Tá tudo bem não saber de tudo. Tá tudo bem não entender todas as coisas. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ninguém sabe todas as coisas. Hoje tu pode olhar para uma pessoa grande e pensar, nossa, queria ser aquela pessoa. Ela nunca erra. Mas a verdade é que ela erra. Inclusive, para ela chegar no lugar onde ela está, ela errou muito. Mas é nós que não conseguimos enxergar essa totalidade. Todo mundo que conseguiu ter algum sucesso na vida, se tu for analisar a fundo, em algum ponto da vida errou. Em algum ponto da vida errou. Nenhum ser humano na face da Terra nunca errou.
Nunca errou. E eu digo uma coisa, o erro que eu digo não é o erro aquele que é desonestidade, não é algo que é contra as leis. Não digo isso, eu digo erro de fazer algo que a gente não sabia, de fazer algo que poderia ter sido feito de um jeito melhor. É esse o erro que eu digo, certo? Então, ninguém fez, tipo, tudo 100% certo. Alguma coisa todo mundo já errou. Se tu for perguntar para as pessoas que hoje são grandes, ricas, milionárias, elas vão te dar uma lição, um aprendizado do que elas aprenderam com os seus erros. Quem é grande hoje esteve disposto no passado a errar. E se tu deseja ser grande, se tu deseja escrever a tua história, se tu deseja ser o protagonista da tua história, tu precisa estar disposto ao erro e estar aberto a mudar, a melhorar e a compreender e entender que tu não vais saber tudo. Errar, estar disposto à mudança e compreender que não sabemos tudo é um passo fundamental para que a gente realmente consiga melhorar de vida, que a gente consiga realmente viver a vida que a gente deseja. Se nós não estamos dispostos ao erro, nós ficamos presos àquela mentalidade de que a gente está fazendo tudo certo, mas a gente pode estar errando muita coisa. Então nós ficamos presos a essa mentalidade de que estamos fazendo tudo perfeito. Com isso, a gente não olha para as mudanças que precisam ser feitas. E com isso também, a gente não entende e não compreende que nós não sabemos de tudo. Porque quando a gente está nesse estado de não enxergo o meu erro, não vou mudar, tu pensa que tu sabe tudo. Tu pensa que tu sabe tudo. E eu já estive nesse estado. Eu já estive nesse estado. Por um tempo na minha vida, eu negava o erro, me colocava como perfeito, não buscava mudança e não compreendia que eu não sabia tudo. Em um momento da minha vida, eu já passei por isso, eu já estive nesse estado. E posso te dar a certeza que quando tu fica nesse estado, tu deixa de viver uma vida que é pra ti. Eu deixei de viver uma vida pra mim. Se tu escutar alguma coisa, é alguma gata correndo pela casa. Eu já estive nesse estado. E quando tu fica nesse estado, tu evita qualquer mudança, qualquer melhoria. E a melhoria, como eu falei no início, ela consiste, ela existe, ela se torna possível a partir do erro. Tudo está interligado. A mudança está interligada com o erro. A busca de conhecimento está interligada com o entendimento que nós não sabemos tudo. É muito bom nós sabermos que não sabemos tudo. Imagina se eu viesse aqui e falasse sobre tudo um pouco, se eu fosse falar de um monte de coisas aleatórias. Ia ficar um conteúdo um pouco desconexo, não? Sim, fica aí. Eu não sei tudo. Não sei tudo e eu vou buscar estudar, vou buscar melhorar, eu vou buscar melhorar, eu vou entender que nessa busca por esse conhecimento que eu não sei, eu vou errar. Mas, como eu estou disposto a mudar, eu sei que no processo de ganho de conhecimento eu vou mudar e vou melhorar, e com isso eu vou conhecer. É assim que a gente deve encarar um processo novo. É assim que a gente deve encarar quando a gente quer aprender algo novo.
Quando a gente quer aprender algo novo, a gente vai errar, a gente tem que estar disposto à mudança, enfim, tu entendeu o processo. Mas eu vou te dar um exemplo prático. Imagina se eu viesse aqui e eu falasse de tudo um pouco. Se eu falasse de diversos assuntos, se eu falasse de criação de conteúdo, alimentação, se eu fosse pegar e falar de um monte de coisa, ficaria um conteúdo bem desconexo e eu não saberia o que falar direito. Então, eu sei que eu posso falar sobre hábitos, desenvolvimento pessoal, porque é uma coisa que eu já estou estudando há muitos anos. Já estou estudando há muitos anos, então isso é uma coisa que eu sei que eu consigo falar. Agora, eu não vou pegar e não vou falar algo que eu não sei. Mas eu não vou falar. Mas eu vou buscar aprender. Eu vou entender que irei errar. Eu estarei aberto à mudança. E com o tempo, eu sei que eu vou entender aquele assunto. E com isso eu poderei compartilhar. Mas é um processo. É um processo. Compreender, conhecer, entender, errar. É tudo um processo que leva tempo. Não é um processo rápido. Então eu coloco ainda mais um outro ponto nisso. Além de errar mais, além de estar disposto à mudança, além de entender que nós não saberemos tudo, nós precisamos estar dispostos a estar nesse processo por muito tempo. Nós precisamos estar dispostos a permanecer no longo prazo. Porque o processo de mudar, de conhecer algo novo, de aprender, é um processo que é lento. Não é um processo rápido. Não é um processo que vai acontecer da noite para o dia. É um processo que vai exigir paciência. Até a gente aprender realmente alguma coisa, a gente vai errar muitas vezes. Então, eu quero te dizer uma coisa. Se tu está tentando aprender algo novo, se tu está aprendendo algo novo, se tu está nesse processo de aprender algo novo, de fazer algo novo, e está errando, eu quero te dizer que é normal. É normal e está tudo bem. O erro vai fazer parte da tua jornada e esse erro que tu está cometendo agora vai ser essencial para a tua mudança futura, para a tua melhoria. Então, veja esse erro não como algo ruim, mas veja esse erro como uma oportunidade de tu aprender mais sobre o que tu está tentando, sobre o que tu está aprendendo. Veja o erro como uma oportunidade de aprendizado. E se tu está nesse processo, está errando, se tu está nesse processo de ganho de conhecimentos, tu está tentando algo novo, eu quero dizer para tu se acolher mais e não se culpar pelo erro. Não se culpe pelo erro. A culpa é um dos sentimentos que mais nos travam. A culpa é um dos sentimentos que mais prejudicam o nosso processo de vida. Com a culpa, nós ficamos presos a uma negatividade e nós evitamos qualquer sentimento positivo. A culpa nos deixa paralisado. A culpa faz com que a gente evite qualquer mudança, porque nós ficamos presos àquele sentimento e nós ficamos presos ao erro. Nós precisamos entender que o erro vai fazer parte da nossa jornada, mas nós não podemos ficar presos a esse erro, porque se nós ficarmos presos a esse erro, nós não conseguiremos mudar. Então, olhe para ti com acolhimento. Olhe para ti com um olhar amoroso. Veja que tu errou e entenda que tu errou. Busque melhorar. Busque entender que aquilo faz parte. Acolha-se. O erro é algo que vai fazer parte da nossa jornada, independente de tudo que a gente tente na nossa vida. O erro, em algum momento, vai fazer parte.
E nós precisamos ter esse olhar mais cuidadoso com a gente. Tu precisa ter esse olhar mais cuidadoso contigo. Se tu deseja ser o protagonista da tua vida, tu tem que olhar para tua história, tu tem que se acolher, tu tem que se observar, tu tem que entender quem tu é de verdade. Tu precisa se olhar, tu precisa ter um momento para ti. Certo? Se tu deseja melhorar a tua vida, tu precisa deixar a culpa de lado, tu precisa deixar os sentimentos negativos de lado. Eles são importantes em um momento? Sim, mas a gente não pode se apegar a eles. Por exemplo, nós erramos, vamos sentir um pouco de culpa ali e vamos buscar mudar para não errar mais aquilo ali. Esse é o processo normal. Agora, se tu fica focado demais nessa negatividade, tu fica todo travado. Então é por isso que tu tem que se olhar com um olhar acolhedor, olhar amoroso. Às vezes o que falta para tu entrar no processo da mudança é entender que o erro vai fazer parte e que está tudo bem e que tu se acolha. Talvez falte um pouco disso. Talvez falte esse olhar diferente. Eu vejo que hoje em dia a gente propaga muitos olhares de julgamento. A comparação propaga muito isso. E a gente deixa o acolhimento de lado e a gente incentiva, amplifica os sentimentos negativos, como a culpa. E se nós queremos ser o protagonista das nossas histórias, se nós queremos escrever as nossas histórias, nós não podemos seguir nessa linha. Tu precisa seguir uma linha diferente. Esse é um processo teu, não é dos outros. E como último conselho, último ponto, que é muito importante, se tu deseja mudar de vida, se tu deseja escrever a tua história, tu não pode se comparar com os outros. Porque quando nós nos comparamos, nós pensamos que todos são perfeitos. E com isso, a gente fica culpado, a gente se sente mal pelo nosso erro. E a gente fica nos julgando por não saber tudo. Só que, eu já te disse, ninguém sabe tudo na vida. Em algum momento, todo mundo já errou. Então não se compare porque tu não sabe como que é o processo do outro. Tu precisa se olhar. Tu precisa focar em ti. Tu precisa buscar mudar a si mesmo. Tu precisa se olhar com um olhar. Tu precisa se olhar com um olhar mais amoroso e acolhedor. Talvez falte esse olhar para ti, para que tu consiga realmente mudar de vida. E se tu deseja escrever a tua história, tu precisa ter esse olhar, certo? Se fez sentido para ti essa reflexão, se te tocou de alguma maneira, e se tu quer mais reflexões como essa, vai no meu canal e se inscreve. Além disso, se tu deseja mudar de vida, eu vou deixar um link na descrição com um template do Notion para que tu conheça o Desafio SPMV. Se tu não conhece o Desafio SPMV, entra ali, não vou explicar em detalhes agora, mas entra ali que tu vai entender muita coisa. Eu tenho certeza que a partir desse desafio, tu também vai ter a possibilidade de aprender, se olhar de um jeito amoroso e melhorar de vida. Fechou? Estamos juntos, a gente se vê na próxima e não se esquece, como sempre, mergulhe mais.